isso que ele tem, essa prioridade que ele tem, que é evangelizar o mundo. Então isso é uma prioridade para Deus, a evangelização mundial. Então muitas vezes, sabe, Deus ele quer evangelizar o mundo, sabe, e Deus ele está muito forte nisso. E a maioria das pessoas, né, agora eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que, né, falam, não, eu sou crente e tal, e às vezes até tem, né, uma carteirinha da igreja e tudo, né, mas e aí Deus ele quer evangelizar o mundo. E aquela pessoa, né, o alvo dela, a preocupação dela, simplesmente é a vida dela, é ganhar vida. Né? Então é o seu futuro, é a sua família, né? É o seu trabalho. Né? Então é aquilo que ela quer adquirir nessa terra. Essas são as prioridades dela. E rapaz, Deus olha para isso e fala assim, rapaz, não é isso que eu quero para ele. Então muitas vezes Deus quer que essa pessoa seja um missionário. Né? Muitas vezes Deus quer que essa pessoa sustente o missionário. Né? Muitas vezes Deus quer que essa pessoa se envolva mais na obra dele. Né? Mas ele faz, não, isso aí é para o Gabriel. Não, então o Gabriel tem jeito que tem gosto para isso. Eu não. Né? Então isso não é assim. Então nós devemos ter isso em comum com Deus. Mas Deus ele quer evangelizar o mundo. Então eu quero evangelizar o mundo. Por quê? Porque Deus quer evangelizar o mundo. Então como que você vai fazer? Então muitos, né, então a princípio não vai, nem sei como começar. Né? Então a palavra de Deus vai nos orientar. E nós vamos seguindo, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo. Então cada vez vai amadurecendo melhor essa ideia. Então cada vez esse comum com Deus vai se tornando mais forte nessa pessoa. Né? Então essa então é um exemplo. Né? Outro exemplo, então Deus ele quer santidade. Né? Então de quem? De mim e de você. Então o que é santidade? Então santidade é viver para Deus, conforme a palavra de Deus. Como as pessoas de modo geral estão vivendo? Estão vivendo com essa mesma ideia? Mas não, vou viver em santidade. Deus quer que eu viva em santidade? Não. A maioria das pessoas, a ideia delas é o quê? Eu quero ser feliz. Mas é errado querer ser feliz? Mas não é errado. Mas as pessoas estão priorizando a felicidade, estão colocando na frente. É igual colocar, né? Então eu tenho, né, então meu boi, né, então minha charrete, aí eu quero colocar minha charrete na frente dos bois. Então não vai dar certo. Então, rapaz, tudo tem o seu lugar. A felicidade, ela é um resultado. Então, quando eu vivo em conformidade à palavra de Deus, automaticamente eu sou feliz. Por isso que a maioria das pessoas não são felizes. Elas estão lutando com todas as forças para ser felizes. Mas você vê que elas não são felizes? Muitas entrando em depressão, muitas tirando a sua vida. E elas estão correndo atrás da felicidade porque não estão fazendo corretamente. Deus quer santidade. Eu quero ter algo em comum com Deus. Então eu vou viver em santidade. Então o pastor Larry ele contava uma ilustração que o pai dele ensinou para ele. Que quando ele fosse arar uma terra, ele deveria pegar um burro. Então ele amarrar uma vara aqui, né, na frente, né, e desce uma cordinha aqui na frente, amarra uma cenoura aqui na frente. E uma cenoura assim que quase chega na boca do burro. Aí bate na cenoura, a cenoura vai para frente. Quando a cenoura vem, o burro vai tentar pegar. E quando ele tenta pegar, ele vai para frente. E aí ele começa a andar, tentando pegar a cenoura. Então a cenoura vai para frente, aí ela vem. Quando ele tenta pegar, ele quase pega. Aí a próxima burro está pensando, rapaz, agora eu vou pegar. E ele está arando, o cara está arando a terra todinha. Quando ele veio, ele arou tudo, trabalhou. Né? Então, e muitas pessoas estão vivendo dessa forma, cara. Agora eu vou ser feliz, cara. Então, aí algo que ele pensa que adquirindo tal coisa ele vai ser feliz. Agora vai, aí não dá. Então, rapaz, não, se eu tiver uma família, tá assim, vai dar, vou ser feliz. Então ele casa e não dá certo. Então, tal, não dá certo. Porque a felicidade, ela não é algo que nós buscamos, que nós encontramos. A felicidade é um resultado de como nós estamos vivendo com Deus.
Santidade, por isso que Deus quer santidade. Deus ele não quer santidade porque Ele quer mal, né? Ele quer alguma coisa. Então, Pai, não, você vai ser santo porque eu quero. Porque é como nós fomos feitos para viver. Deus ele nos fez assim, para nós vivermos dessa maneira. Toda vez que o homem ele vive no pecado, nunca dá certo. Por mais que às vezes ele vai ter alguns momentos prazerosos e tudo, mas os resultados não dá certo. Então Deus ele quer santidade. Então as pessoas, né, a maioria das pessoas querem felicidade. Então como está então essa minha comunhão com Deus? Então nós podemos analisar. Deus ele quer evangelizar o mundo, né? Então rapaz, tem muita coisa para fazer. Então qual é o meu plano? Qual é o propósito de vida meu? Né? Engajado, né, essa evangelização mundial é prioridade em minha vida. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. A maioria das pessoas buscam isso que Deus fala que vai acrescentar em primeiro lugar. E o reino e a justiça de Deus, ele, rapaz, deixa ali em algum lugar, eu não sei aonde, mas não é prioridade na vida dele. Então, mas eu quero ter algo em comum com Deus, quero ter, né, então eu quero, né, então, ir para o céu, quero viver com Deus. Então a primeira evidência, né, de salvação que eu estou vivendo hoje, né, senão por qualquer motivo eu morrer agora, né, e depois vou estar com Deus, é que eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho algo em comum. Então nós falamos que sobre evangelizar o mundo e santidade. Então, agora com os irmãos, comunhão com os irmãos. Então, como nós falamos, né, comunhão é ter algo em comum. Então, basicamente, né, o que eu vou ter em comunhão com os irmãos? Então, primeiramente é Deus. Então, eu tenho que ter isso em comum com Ele. Então, Deus ele é prioridade da minha vida. Então, evangelizar o mundo é prioridade. Então, eu vou desenvolver essa comunhão com essa pessoa, com esse irmão. Então, santidade. Então, evangelizar, experiências, né, que eu vou desenvolvendo com Deus e Ele também vai desenvolvendo. Então, é algo que nós vamos ter em comum. É algo que nós vamos, né, então, muitas vezes compartilhar, desenvolver e muitas coisas até construir juntos, né? Mas, para ter comunhão com as pessoas, porque você sabe que eu tenho um jeito, então você tem outro jeito. Algumas pessoas é um pouquinho mais estressada, algumas pessoas é um pouquinho mais rápida para fazer algumas coisas, outras é um pouquinho mais lenta, umas então é uma variedade, né? Então Deus ele fez nós assim. Aí, por qualquer motivo, às vezes até o jeito da pessoa, né? Algumas pessoas até se irritam com o jeito de outras pessoas. Então, para nós termos comunhão com o nosso próximo, né? Então eu vou falar rapidamente aqui, 6 itens, mas que é indispensável, né? Se você não praticar isso aqui, você nunca vai ter comunhão, né, com ninguém, né? Você não provavelmente você não vai conseguir nem viver casado, né? Então, comunhão com os irmãos, então também é uma evidência de salvação. Então, o perdão ele deve existir na minha vida, né? Então, quando eu vou ter comunhão com as pessoas, mas constantemente, né, provavelmente eu vou ter que perdoar. Então, às vezes por qualquer motivo, então o Kaique ele me ofende, né? Então, tem pessoas que se ofendem mais fácil, outras, né, muito difícil vai se ofender, mas ele vai e me ofende. Se eu quero continuar tendo comunhão com ele, rapaz, eu tenho que perdoá-lo. Não tem como eu ter comunhão com ele e ficar ressentido. Então ficar guardando coisas no meu coração sobre ele, ficar pensando coisas que, então vai me trazer ressentimento. Então, rapaz, eu tenho que perdoar. Então, o que é perdoar? Então, independente, né, do se o Kaique ele fez intencional ou sem querer, foi o jeito dele, né, se ele está arrependido ou não, mas eu no meu coração, então eu e Deus, rapaz, eu perdoo o Kaique. Então, rapaz, ele está perdoado daquilo que ele fez. Então nós falamos que é voltar ao estado original. Então não é ficar, né? Então, rapaz, o Kaique ele fez aquilo, mas eu fico, né? Não, eu perdoei ele, mas fico remoendo, fico repassando aquilo que ele fez. Então hoje o pastor Jário ele falou uma coisa, eu achei interessante, uma coisa que nós conversamos esses dias.
sobre essa coisa que muitas vezes a pessoa ela vacila, então ela cai em pecado, né? E parece que muitas vezes, né, na prática, né, muitas pessoas parece que o desejo dela é que aquela pessoa continue caída. Então muitas vezes a pessoa ela levantou, né? E parece que no nosso coração, parece que às vezes a gente quer que aquela pessoa ainda esteja caída. Nós não contribuímos para aquela pessoa, pai, não, ela está andando. Mas vai, vamos andar, vamos continuar. Então, o perdão, ele é muito importante na vida nossa, para nós termos comunhão com o nosso próximo. Outra coisa, então, não lutar para ter a razão. Então, muitas das pessoas, né, por causa de que, às vezes até a criação, ela quer ter razão em tudo. Né? E não é errado você ter uma opinião, e muitas vezes uma opinião forte. Né? É importante isso. Mas a gente não pode ficar lutando para ter a razão. Né? Então, muitas vezes eu cheguei para conversar com o Gabriel, né, e eu expus o que eu penso. Ó, Gabriel, isso. Aí o Gabriel, por qualquer motivo, às vezes não concorda tanto, e aí eu começo. Não, eu tenho que ter razão. E aí eu fico eu tenho que ganhar do Gabriel, quero empurrar a goela abaixo, parece que a minha opinião deve prevalecer. Então, rapaz, se nós vamos ter comunhão com as pessoas, nós não podemos lutar para ter a razão. Então, rapaz, eu expus, rapaz, ele não quer, então tudo bem, então eu não vou ficar forçando, eu não vou ficar, né, então lutando, brigando com ele, para ter a razão. Outra coisa, fazer o melhor possível, mesmo se essa pessoa não estiver vendo, e mesmo se os meus sentimentos não estão favoráveis. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Então, por qualquer motivo, né, então geralmente né, então, aquilo que eu estou pensando é o que eu estou sentindo. Né, eu começo a sentir baseado naquilo que eu estou pensando. Então, se o Clay ele fez algo ruim para mim, eu vou começar a sentir coisa ruim. Né? Se ele fez algo muito bom, eu vou ter um bom sentimento. Mas nós não podemos viver baseado no que nós sentimos. Então eu tenho que fazer o melhor para o Clay, independente de como ele vai fazer para mim. Então muitas das vezes os sentimentos não vão ser favoráveis. E eu devo fazer o melhor possível, cara. O melhor que eu posso fazer para o Clay. E esse fazer o melhor, rapaz, não é só no sentido de deixar de fazer algo, por exemplo, algo muito mal. Então, às vezes, né, por exemplo, né, vamos pegar, né, então hoje eu estava fazendo suco de caju. Então, isso não aconteceu, hein? Mas vamos supor que eu estava ali, né, fazendo suco de caju, aí eu falei, pai, eu já gosto do suco, hein? Eu vou fazer depois que terminar, eu vou fazer uma caneca especial para ele. Eu vou colocar um blocão de gelo e tal, né, vou levar lá para ele. Né? Aí eu estou fazendo ali, estou quase terminando. Aí, eu vou ali no banheiro rapidinho, eu entro no banheiro, aí ele chega, doce como sempre, né? Então aí, por qualquer das vezes, né, que eu nem terminei, né? Deixei um balde aberto ali, que, poxa, está juntando mosca, né? Aí ele chega e, quem que deixou esse balde aberto aqui, né? E aí ele começa, né, falando e tal, não é para deixar esse balde, poxa, né? Ele pega e fecha o balde, né, e sai reclamando e tudo, e eu lá dentro do banheiro, estou preparando um copão de suco para ele e ele fica aí falando esse monte de coisa. E rapaz, ninguém sabe que eu vou dar um copo de suco para ele. Né? E aí eu saio do banheiro, olho para aquele copo de suco, né? E antes eu estava, né, todo motivado a levar um copo de suco para ele. Aí eu falo, rapaz, quer saber? Aí passa o quê? Clay, quer um copo de suco aí? Toma aí para você aí. Aí, rapaz, mas no meu coração eu ia levar aquele copo de suco para ele, mas agora as emoções mudaram, né? Porque ele falou algumas coisas que não me agradou. Então, rapaz, ali eu estou deixando de fazer o melhor possível para ele. Então, rapaz, porque eu posso. Né? Então, independente do que eu estou sentindo, eu pôr minhas pernas, eu mando nelas. Rapaz, não, eu vou lá. Eu levo, então, às vezes, né, o sorriso já nem está mais tão legal. Às vezes eu estava sorrindo, né? Agora, dá um suco, né? Joga a cara dele. Então, mas eu posso fazer, então, o fazer o melhor possível, então não é simplesmente às vezes deixar de fazer algo, né, que é feio, né? Então, mas eu vou fazer independente do que eu estou sentindo, eu vou fazer o melhor por aquela pessoa. Então, às vezes as emoções, elas não vão ajudar. Se eu vou agir segundo as emoções, vai ser difícil. Quarto, orar
por aquela pessoa, mesmo, né, se muitas vezes você está querendo pegá-la pelo pescoço. Né? Então, às vezes, a pessoa não está fazendo algumas coisas que é agradável para você. Né? E os seus sentimentos é você fazer algo de mal. Mas ore por aquela pessoa. Então, se você quer ter comunhão com as pessoas, isso é inevitável. É muito importante a oração. Então, faz tanto, né, então, para quebrar todo tipo de barreira, mas isso aproxima você das pessoas. Então, você orar, você interceder pelas pessoas. Quinto, então, não pagar o mal com a mesma moeda. Então, isso também é algo que deve fazer parte da nossa vida. Então o Clay, ele faz algo de mal para mim. Eu falo, deixa. Então, na hora... Então, tem pessoas que, às vezes, ela construiu a vida dela sendo vingativa, cara. Mas isso não pode, né, não tem como, para mim ter uma comunhão com a pessoa, isso fazer parte da minha vida, vingança. Mas não posso pagar o mal com a mesma moeda. Então a pessoa, ela vive fazendo mal para você, mas você vive fazendo bem para ela. Mas como? Mas a Bíblia fala que quando nós fazemos isso, nós estamos, né, como se estivesse acumulando brasas vivas na cabeça da pessoa. Isso vai constranger. Uma hora ou outra, ela, poxa, mas eu só faço mal para ela e ele só faz o bem para mim. Então, nós não podemos, pagar o mal com a mesma moeda. Então, nós devemos fazer o bem. E o sexto, então, é cuidar com aquilo que eu acho. Então, isso aqui é um perigo. Né? Então, nós temos deduções. E muitas vezes as nossas deduções, elas são certas. Muitas vezes você vai encaixando alguma coisa e tum! E dá certo. Rapaz, é impressionante. Tem um rapazinho que eu acho ele impressionante com isso. Né? Muitas vezes ele até fala, rapaz, eu vou começar a pensar, quando eu deduzir já vou, não, é isso aí mesmo. Porque muitas vezes dá batata. Mas eu acho, é muito perigoso. Porque muitas vezes pode ser que nem é tudo aquilo. Pode ser que não é aquilo que eu estou achando. Então é muito perigoso essa coisa do eu acho. Eu não estou dizendo que nós não devemos, né? Então muitas vezes é um discernimento, né, que Deus está dando. Então muitas vezes é algo que você tem, né, que você, né, então olha e vai, né, tira conclusões, aprende, né, vai. Então é algo bom, né, mas para quê? Para você orar, né, por aquilo, interceder por aquela situação, né, às vezes para você ir lá, né, e ver, né, se aquilo está acontecendo, conversar com a pessoa e tudo, né, e na questão de resolver, né, mas não para você, então você fica... E aí você começa a tirar conclusões, às vezes nem é tudo aquilo, como eu falei, não é, às vezes, né, naquele dia você errou, né, não é o que você está achando. E aí você começa a maquinar aquilo e de repente aquilo se transforma em uma verdade para você. Porque daí de repente você já chega com o Gabriel e começa. Então a Tati. Então é a dedução minha. Eu começo a falar com o Gabriel como se fosse a verdade. Como se aquilo que ela, aquilo que eu estou achando é uma verdade. Eu chego com o Gabriel e o Gabriel, então ele já chega no peito, então tal coisa, assim, e aí, rapaz, aquilo lá se esparrama, e depois para você consertar isso, difícil. Então, cuidar com aquilo que você acha. Então, a primeira evidência, então, é comunhão com Deus e com os irmãos. A segunda evidência é andar na luz.